Muito obrigado, Paulo. Como eu não sei falar muito com as mãos, eu uso PowerPoint, né? Porque senão eu também não me lembro de nada que eu ia querer dizer. Eu sinto um pouquinho que eu sou um intruso aqui, porque migrações internacionais passaram na minha vida, assim, eu migrei muito. Vim do Canadá, vim para o Brasil, fui para o Chile, fui para o México, fui para quatro nos Estados Unidos. Mas, assim, estudos específicos sobre migrações internacionais realmente foram um período relativamente curto. Então, eu estou fingindo. Mas eu consegui convencer os organizadores desta reunião de que a urbanização, de repente, é até mais importante, né? Porque, na minha concepção, e eu acho que de muita gente, é a maior transformação do século XX. E aí eu vou tentar um pouquinho convencer vocês da importância disso, de colaborar também na análise, no estudo, e na compreensão de que é e do significado, né, dessa transição urbana. O ponto de partida, então, nessa megalomania, né, é que a urbanização, o processo de urbanização é imenso, tanto em termos do volume de pessoas que fica, como em termos das suas consequências. Migrantes internacionais, costuma-se dizer que tem mais ou menos 210, 220 milhões no mundo inteiro, né? Nesse meio século, o processo de urbanização vai acrescentar 2,4 bilhões de pessoas às cidades do mundo inteiro. Isso significa quase 1 milhão de novos urbanos toda semana, né? Que é um número muito razoável. Quer dizer, o número de pessoas... Eu acho, inclusive, que essa distinção entre imigrante interno e internacional vai tender a desaparecer. Pelo menos eu espero que seja assim, porque muitas das condições são as mesmas e com o aumento da facilidade do trânsito, com o aumento da velocidade dos fluxos de outros fatores de produção, eu acho que é inevitável que haja realmente uma maior integração entre esses dois tipos de fenômeno. E a urbanização está implicada, resultado de dois tipos de movimento. Uma coisa interessante é que, se a gente olhar a projeção demográfica para o futuro, todo o crescimento que vai haver no mundo inteiro vai ser em cidades, a nível agregado. Quer dizer, se você for olhar, fizer uma projeção do que vai acontecer na população mundial, a população rural vai decrescer em todas as partes do mundo e, consequentemente, qualquer crescimento que houver vai ser na cidade. Então, toda a discussão de se nós somos 7 bilhões, é pouco, é muito, se deve crescer, não deve crescer, etc. Isso são discussões que ocorrem no seio das localidades urbanas. E por causa disso, a urbanização é o eixo, é o local de todas as grandes transformações do século XXI. Se a gente pensa, por exemplo, na transformação econômica, durante esse período da globalização, é cada vez mais claro que as cidades, particularmente as grandes cidades, têm vantagens comparativas, né, em termos de escala, em termos de proximidade, etc., que fazem com que elas são mais dinâmicas, elas têm mais capacidade de atrair produção. Então, 80% do crescimento do PIB no mundo inteiro é nas cidades, no Brasil, e acima de 90%, né? Então, a atividade econômica também é basicamente uma atividade urbana. Se a gente pensa no desenvolvimento social, as mesmas vantagens que as cidades têm para o desenvolvimento econômico, de proximidade, de escala, também se refletem na questão social. Se a gente for querer dar educação para todo mundo, o custo da educação, da saúde, de qualquer serviço, de qualquer amenidade que se quer oferecer, é muito mais alto na área rural, onde que a população é dispersa, do que nas cidades.
Então, não é à toa que também em todos os países do mundo, a população urbana sempre tem um nível de vida superior à rural, e daí também porque as pessoas migram para a cidade, porque ninguém é bobo, todo mundo quer se aproveitar de uma coisa real, que é a vantagem, né, da cidade. Do ponto de vista demográfico, ainda hoje se discute muito se 7 bilhões, o ano passado, acho que 2 anos atrás, né, a questão dos 7 bilhões, se era muito, se era pouco, se a fecundidade deveria cair, que as mulheres estão tendo filhos demais nesse país pobre, etc. Novamente, em todos os países do mundo, a fecundidade e a taxa de crescimento vegetativo é mais elevada nas áreas rurais do que nas urbanas. Quer dizer, a urbanização exige, como vocês sabem, provavelmente nas suas próprias vidas, uma mudança no tamanho da família, porque realmente as situações são diferentes, né? Então a questão demográfica também, se vamos ter, como dizem as projeções altas, vamos ter 15 bilhões de pessoas no final do século, ou se vamos ter apenas 6 bilhões, vai ser decidido nos padrões de fecundidade da cidade. E finalmente, do ponto de vista ecológico, realmente é esse meu xodó, meu dodói hoje em dia. Eu trabalho mais que tudo, especialmente com a questão da mudança climática. Há pouco tempo atrás, os ambientalistas estão muito preocupados com a cidade. Por quê? Porque as cidades são muito poluidoras, né? As cidades consomem mais, as pessoas são mais ricas que consomem mais. Hoje em dia, até aqueles daquele tempo estão reconhecendo que se há alguma solução para os problemas ambientais do mundo atualmente, vão ser nas cidades. Porque basta você pensar um pouquinho, você quer preservar a fauna e a flora, você não pode deixar 7 bilhões de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. Ou seja, a concentração é absolutamente essencial para resolver os problemas da preservação, da consciência ecológica, de uma transformação da produção econômica para meios mais sustentáveis. Então, o ponto é que realmente é o eixo e ponto de vista digamos, de onde que vão acontecer as coisas. Se a gente olha o crescimento urbano por grandes regiões, não dá para ver exatamente, mas mais ou menos a metade de cada um desses gráficos se refere a cada região do mundo, é a urbanização que está por vir. E obviamente, não sei se está dando para ver aí no final, mas as duas linhas de barras na direita, que são a África e a Ásia, é onde que vai acontecer realmente o crescimento urbano. E uma das minhas teses, se eu quiser, assim, meu refrão, é que precisava se preparar esse enorme crescimento que vem aqui da África, especialmente da Ásia, utilizando as informações e as lições da urbanização desastrada que ocorreu na América Latina e no Brasil. Quer dizer, nós temos muito que ensinar, particularmente do lado negativo. Então, um pouco disso é que eu vou descrever para vocês hoje, porque eu acho que realmente há uma necessidade de não refazer os mesmos erros que o Brasil, a América Latina, em geral, fez em relação ao processo de urbanização. Porque lá é muito mais grave, dado o volume de pessoas aí que vão se integrar nas cidades. Esse volume é imenso comparado com o que ocorreu mesmo em países grandes como o Brasil. Em suma, a América Latina e o Brasil, se comparando em termos internacionais, ela teve uma urbanização precoce. Quer dizer, essa transição urbana, né, que passa de uma sociedade onde a maior parte da população mora numa área rural, para a maior parte morando em uma área urbana, inclusive em grandes cidades, né, isso chama transição urbana. Então, essa transição urbana foi muito precoce na América Latina. Hoje em dia, nós temos um nível de urbanização que é muito parecido com a América do Norte, que é a região mais urbanizada, acima da Europa, inclusive. Comparado com as duas regiões, né, as outras regiões em desenvolvimento, a África e a Ásia, hoje em dia,
a Ásia e a África têm um nível de urbanização que o Brasil tinha em 1950. Ou seja, tem um atraso aí muito grande, né? Então é uma transição muito adiantada. Agora, como é que ela se realizou? Eu acho que a gente pode distinguir dois grandes períodos na área moderna com relação a esse processo de urbanização. De 1930 até 1980, houve uma explosão urbana, né? Quer dizer, taxas de crescimento muito elevadas. Foram 41 milhões de imigrantes que passaram de uma área rural para uma área urbana entre 1940 e 1980. Quer dizer, isso é mais do que a metade de todo o crescimento populacional do país naquele período. Então isso deu umas taxas de crescimento muito elevadas. Quer dizer, a taxa de crescimento urbano, né, andava em torno de 4,7 durante todo esse período, e teve um aumento de 68 milhões de pessoas nas localidades urbanas num período curto de 40 anos. Então isso obviamente é uma sacudida tremenda para um país em qualquer honestamente, que estava prevendo o que ia acontecer. Que a partir da década de 80, a taxa de crescimento urbano teve uma queda muito significativa, né? Então, a taxa que era, durante esse período 40-80, de 4,7, para o período, a partir de 1980 até hoje, foi apenas de 2,3. Menos da metade, né? Agora, não vamos nos iludir, porque essa taxa de crescimento muito baixa, hoje em dia, significa um aumento de pessoas em áreas urbanas enormes, por causa da base que já está estabelecida. Então, o aumento nessas últimas 3 décadas nas áreas urbanas foi de mais de 80 milhões de pessoas. Ou seja, as localidades urbanas de 1980 para cá, mesmo com taxa de crescimento muito baixa, foi maior do que o conjunto do total da população da Argentina, do Chile, do Peru, do Paraguai e do Uruguai. Não, perdão, Bolívia, tirando o Peru, colocando Bolívia. Ou seja, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e Bolívia tem uma população hoje em dia menor do que esse crescimento que houve nas cidades brasileiras nos últimos 30 anos. E nessa última década, onde o ritmo de crescimento já baixou, já se esfriou, né? Houve um aumento de 23 milhões de pessoas ainda, e das quais 8,8 milhões foram em apenas 16 cidades, as 16 grandes cidades da região metropolitanas. E a maior parte dessa população foi absorvida nos municípios periféricos, e isso é importante porque os municípios periféricos são os que têm menos condições de absorver essa população, que ainda continua se dirigindo ou crescendo nas áreas urbanas. Então, por que houve essa reviravolta nas taxas de crescimento? Então, basicamente, eu acho que teve 3 fatores. Primeiro, teve uma queda brutal da fecundidade, né? Na década de 60, a taxa de fecundidade total era acima de 6 filhos por mulher. Hoje em dia está abaixo de 2, quer dizer, falando da taxa de reposição, né? Quer dizer, a taxa que seria necessária para manter estável. Nós estamos bem abaixo disso hoje em dia, o que significa que daqui a uns 15, 20 anos nós vamos começar a ter uma população que vai decrescer. Então, essa queda brutal da fecundidade também ninguém esperava. Então, se tem demógrafo aqui que me diz que estava prevendo isso, é mentiroso. Teve também uma crise econômica prolongada, todo mundo sabe, né, na década de 80, década de 90, que afastou, assim, esfriou a movimentação para a cidade. Inclusive, teve muita movimentação em direção contrária, né? Antigamente, todo mundo muita gente vinha do Nordeste para o Sudoeste, de repente, houve muita migração de retorno por causa da crise prolongada, né, que se iniciou aqui na década de 80. E também teve a desconcentração de atividades econômicas nas grandes cidades por força de mercado. Eu devo admitir que numa vida anterior eu trabalhava num projeto do
governo brasileiro de apoio a uma política de migrações internas. Essa política visava, basicamente, evitar a concentração urbana, evitar que as pessoas migrassem para as cidades, especialmente para as grandes cidades. A gente não teve nenhuma influência, por sorte, né? Porque era um erro histórico colossal. Mas era a mentalidade, e continua sendo a mentalidade de muita gente, mas as próprias forças de mercado, as próprias indústrias, particularmente de São Paulo, já estavam decidindo que era melhor para eles irem para o interior de São Paulo, para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, etc. Então, toda essa movimentação de indústrias e de atividades econômicas ajudou nesse processo de desconcentração e resultou nessa taxa, nessa reviravolta que eu estava discutindo. Então, isso aí é um retrato um pouco do que aconteceu em termos da evolução da população rural urbana, né? Sendo que a urbana aqui é a vermelha, né? E a rural sendo a amarela. E vai minguando, diminuindo em termos, inclusive, absolutos ao longo do tempo. Se a gente olhar onde que a população brasileira está morando, né? Que tipo de localidade? Hoje em dia... Você apareceu? Eu estou vendo. Agora apareceu. Eu sei que está muito quente aí. Tá bom. Se a gente olhar para onde que as pessoas no Brasil estão morando, ainda está jogando futebol aqui embaixo da mesa. Está pensando no Juventus, a gente veio de prestar atenção na minha terra palestra aí. Tá bom. Não respira. Basicamente o que isso quer mostrar é que hoje em dia mais ou menos 15% da população, 16%, mora em áreas rurais, um outro 16% mora em localidades que são até 20 mil habitantes, né? Pequenas localidades, muitas delas na realidade a gente poderia considerar como rural no Brasil, oficialmente não é assim. E assim vai, mas o importante é que mais de um terço, ou seja, 37% da população reside em cidades de mais de 1 milhão de habitantes. Então, realmente, o Brasil é um país não somente urbano, mas ele é metropolitano, que 53% de toda a população urbana, né, aquela de mais de 20 mil habitantes, mora numa cidade de mais de 1 milhão de habitantes. Vocês aqui, entre eles. Uma coisa que tem mais a ver com, talvez, a preocupação de vocês com relação à migração. Na realidade, a migração, a influência da migração vem diminuindo na composição do crescimento urbano. Por quê? Porque a cidade já tem uma base enorme, né? E mesmo que essa população tenha uma fecundidade muito baixa, crescimento vegetativo muito baixo, são números grandes. Então, cada vez mais, a migração, primeiro que a população rural já diminuiu, não tem muita migração para vir da área rural, e o crescimento vegetativo, então, é o principal componente do crescimento que ainda acontece nas cidades hoje em dia. Bom, em definitivo, então, com essas informações, a gente pode dizer que a transição urbana do Brasil está muito adiantada. Se a gente comparar com os outros países grandes, emergentes, né, China, Índia, Nigéria, nós estamos muito adiantados em termos de onde que nosso processo da transição urbana já chegou, né? E isso, em teoria, deveria ser uma enorme vantagem em função daquelas coisas todas que eu estava falando, do eixo das transformações econômicas, sociais, demográficas e ecológicas, né? Por quê? Porque a cidade tem enorme vantagem, né, na competição econômica global. Hoje em dia, os investimentos eles são dirigidos não somente para países receptores, mas estão dirigidos para localidades que oferecem alguma coisa específica, particular, que atrai investimento, que faz com que o investidor internacional ache que vai resultar em lucros, né? Então,
Brasil, em teoria, com essa rede de cidades que nós estamos discutindo, com essa concentração, deveria estar numa vantagem muito grande em benefício, por causa da sua urbanização precoce. De fato, até agora isso não se verificou. Por quê? Porque, bom, a gente observa um lento aumento da produtividade em comparação com o que deveria ser em relação ao seu crescimento urbano. Isso se deve à pobreza, aos tipos de informalidade, à infraestrutura deficiente, alto nível de crime, violência. Quer dizer, o conjunto desses fatores fazem com que realmente o Brasil não tenha, e a maior parte da América Latina não tenha aproveitado sua capacidade de atrair investimento e de gerar emprego, portanto riqueza. Ou seja, mesmo que tenha reduzido o ritmo de crescimento, os problemas urbanos continuam. Uma das razões principais que explicam um pouco todas essas coisas negativas que a gente está discutindo aqui são as atitudes oficiais negativas. Eu falei que numa vida anterior eu trabalhei até num programa do governo, um grande programa, que depois foi assinado pelo presidente da República, né? Por sorte não deu em nada, mas era basicamente para tentar evitar o crescimento urbano, etc. E essa atitude, ela refletia, digamos, uma mentalidade da época absolutamente equivocada. Mas o que acontecia? Particularmente a nível das grandes cidades, havia um lobby enorme, né, dos prefeitos, etc., que faziam pressão para evitar, para que parasse esse movimento, essa migração para as grandes cidades, que estava atrapalhando a administração deles. Então, essas atitudes negativas, né, com relação à urbanização, fazem com que realmente você não prepare o terreno, você não prepara uma coisa que é inevitável. Atitudes negativas, particularmente com relação à pobreza, que é a maior contingente social, né? Então, essa atitude negativa, ela se combinava e se combina até hoje com uma manipulação muito corrupta do terreno, da terra urbana. Quer dizer, a manipulação da especulação imobiliária de forma muito em colaboração com a política, né? Essas duas coisas estão na raiz do assentamento desordenado que caracterizou o país. E aí, desse assentamento desordenado, gerou-se a maior parte dos problemas encontrados na cidade. Eu acho que isso é um reflexo de uma estrutura social, de uma tolerância histórica que vem desde os primeiros navios com a desigualdade, com a pobreza. Quer dizer, como é que você vai aceitar que 40% da população chega nas cidades e não tem onde morar, tem que se enfiar nos lugares que ninguém mais quer, que a especulação imobiliária ainda não captou, nos morros, no beira do rio, nos lugares que já estão com terra tóxica, etc. Quer dizer, como é que você vai rejeitar a necessidade de fazer uma preparação do assentamento da maior parte do maior grupo social? Então é um reflexo da intolerância histórica da sociedade brasileira. E ela se manifesta particularmente em relação aos pobres. Mas essa atitude negativa com relação aos pobres, ela tem um impacto sobre o próprio desenvolvimento. Porque se você olhar o assentamento, a organização das cidades, o fato de ignorar os pobres leva o quê? A ocupação inadequada. As pessoas vão e se assentam aonde que ninguém mais quer. Quer dizer, os terrenos que os outros não têm, acham que não tem valor, ou que não estão sendo cuidados, ou que são perigosos, né, no morro, na beira do rio, etc. e tal. Então, a ocupação já começa inadequada. Hoje em dia, com os desastres naturais, com a mudança climática, isso significa que nós estamos condenados a ter todo ano uma série de desastres naturais que se derivam da ocupação inadequada. A ocupação inadequada, obviamente, aumenta a pobreza, porque você está longe do trabalho, do local de trabalho, porque você está morando em condições inadequadas. Isso ajuda a criar uma desorganização social, cria riscos ambientais, porque você
você deixa uma população toda ao mercê dos elementos da natureza, faz com que seja extremamente difícil o planejamento. Você vai montar, você vai rasgar ruas, estradas, transporte, após o fato, depois numa cidade que está todo marcado por assentamentos assim, não planejados, desordenados. Essa situação de uma cidade bagunçada espanta os investidores. Por causa disso, as cidades não têm a base fiscal que eles poderiam ter para fazer investimentos em infraestrutura, em melhor transporte, saneamento, etc. E também a falta de investimento significa que você não tem assim, um nível, a qualidade de emprego que deveria se ter. Então, isto, começando com o fato de ignorar as necessidades de assentamento, de casa, da população mais pobre, leva a afetar a qualidade de vida de toda a população, de todo o desenvolvimento e, afinal das contas, num país urbano, de toda a sociedade. Então, o que eu estou dizendo é que o descaso com a habitação é o início desse ciclo vicioso. A solução, obviamente, qual que seria? Você iria tomar atitudes mais positivas em relação a uma coisa que é inevitável. Quer dizer, o processo de urbanização, aqui, lá, na África e na Ásia, é inevitável, faz parte da transformação da humanidade. Então, a atitude negativa, tentar barrar, tentar impedir, tentar colocar barreiras, é uma atitude que, obviamente, impede um assentamento organizado. E a cidade fazem exatamente o contrário. E não é coisa do passado, não. Eu, muitas vezes, quando tenho a oportunidade, eu pergunto nas prefeituras, e aí, vocês têm alguém aí na rodoviária para cuidar da migração? E quase todos eles têm, para favorecer o turismo beneficiado. Agora, se todas as cidades do país estão fazendo, o que acontece com o país? Onde que as pessoas vão se localizar? Se todo mundo que chega com cara de pobre é enviado para as próximas cidades, né? Então, é uma atitude que permanece até hoje. E você tem, como nós somos um país metropolitano, onde que a grande parte, mais de metade da população urbana morre em áreas urbanas, nós temos a situação seguinte: 25% de todos os residentes das regiões metropolitanas, hoje em dia ainda vivem na pobreza, e 1/3 não tem saneamento adequado. O que significa que as duas condições tornam eles muito mais sujeitos às complicações de desastres naturais. E tem um problema assim de organização, da gestão descentralizada, né? que cria muitos problemas de transporte. Belo Horizonte tem 48 municípios. Cada prefeito organiza seu saneamento, seu transporte, seu meio ambiente, sua educação, sua segurança. São problemas que exigem uma solução, uma visão conjunta, né, regional. Mas cada um, graças à Constituição de 88, que foi assim muito democrática, delegou a competência, né, de muitas áreas para os estados e os municípios. Isso deixou esse legado, né, da descentralização, até da organização das coisas básicas, onde mora mais da metade da população urbana do país. Então existem muitos arranjos diferentes, mas todos eles são frágeis. E então continua dentro disso também uma atitude negativa com relação a uma coisa que é inevitável para o crescimento urbano. Agora tem um complicador que as pessoas não gostam muito de falar, mas eu vou falar: o consumo de drogas. O consumo de drogas complica muito a governança urbana. O consumo de droga, obviamente, estimula a demanda, proporciona lucros enormes, gera violência nas cidades, corrompe o sistema policial, judiciário, etc., etc. Leva, portanto, a uma desorganização social. E quais são as soluções? Eu não sei qual é a solução. Não sei se é a legalização, a educação, etc., mas desse jeito, realmente, o ponto de partida é o consumo, né? Vamos ficar nessa. Bom, também, eu já estou terminando, os problemas de governança existem também em cidades menores. Não é só uma questão das áreas metropolitanas, das grandes cidades. Os pequenos municípios têm grandes deficiências técnicas e financeiras
organizar suas cidades. Eles têm muita dificuldade para competir na economia globalizada, porque a economia globalizada se focaliza nas grandes cidades onde tem maior possibilidade de uma economia de escala. Para eles falta uma visão integrada de longo prazo que vai junto com a falta de continuidade, porque o que interessa realmente é o que eu vou fazer nesses próximos 4 anos. Então, os grandes problemas exigem uma visão de médio e longo prazo. Como é que você vai cuidar do saneamento? Como é que você vai cuidar do transporte? Mas quem é que vai se dedicar a ver os problemas de longo prazo se está aqui só por 4 anos e quer se reeleger no outro ano? Então, tem uma falta de continuidade. Os custos de administração local são exagerados, se considera os salários, né, dos prefeitos e dos vereadores e de outros funcionários públicos a nível dos municípios, comparado com o que recebem, realmente é uma desproporção e com o que fazem, desculpa. E esse negócio de, bom, teoricamente, sendo pequeno, você tem mais transparência, você vê o que está acontecendo, então tem possibilidade de mudar as coisas nas eleições. Mas o grau de corrupção não continua. Então, a lição que eu tiro daí é que a experiência da América Latina é muito importante, deveria ser estudado, tudo isso que foi feito errado deveria ser estudado para ajudar a organizar outras transições urbanas. Porque quando a gente olha o que está acontecendo na África e na Ásia, eles estão repetindo exatamente os mesmos problemas. E lá a coisa é muito maior, dado o volume populacional que está. Então, a necessidade de planejar o futuro urbano da Ásia e da África seria aproveitar as experiências negativas da América Latina. E, finalmente, aqui, tomar uma atitude proativa frente ao que é inevitável, o crescimento urbano e visualizar a necessidade de espaço. Planejar com antecedência o uso social sustentável do espaço. Isso inclui as necessidades do maior contingente social em todos esses países, que é o grupo mais a população de baixa renda. Aí, para fazer isso, precisava tomar um outro tipo de atitude com relação à terra, quer dizer, formalizar os mercados informais de terra, cobrar impostos sobre especulação imobiliária, promover a habitação social, né? Planejar as necessidades de infraestrutura e serviços e privilegiar o transporte, tão importante o transporte, né? Especialmente de superfície. E evitar a tentação de promover as cidades médias ou pequenas, por causa da questão de equidade espacial. A equidade espacial, a social, não é produto da equidade social. Então é isso que eu queria comentar.